A aula de hoje é uma aula até razoavelmente breve. Ela é uma aula sobre prototipagem, né? Então, tudo que a gente fez até agora, tudo que vocês já fizeram até agora, né? Foi uma tentativa de olhar para os dados que vocês coletaram, buscaram, procuraram mapear, né? Então, a gente precisa... Bem-vinda, Carolina. A gente precisa, para a gente trabalhar com visualizações e com construções gráficas, né? E visuais de informações e de dados, né? A gente primeiro precisa dos dados, né? Se a gente não tiver os dados, a gente começa a elaborar coisas que a gente não sabe se a gente pode realmente fazer ou se a gente vai ter essas informações. Então, ter os dados à mão, e ainda que eles não estejam completos, porque geralmente nunca estão completos, mesmo quando a gente já tem alguma coisa, ainda faltaria dados para... assim, quando a gente está mapeando informação, né, sempre vai ter mais informação para mapear. Para usar aquele exemplo que eu dei para vocês numa das últimas aulas, sobre o meu quadro lá de point and clicks, né, o meu mapeamento de point and clicks. Deixa eu só fechar aqui a porta antes que bata. Toda hora sai um produto novo no mercado, né? Toda hora sai uma narrativa nova, né? Então, o quadro nunca vai estar completo. Na verdade, sempre vai ter mais coisa para acrescentar. Mas a gente precisa de uma quantidade mínima ali, não tem um número exato, mas a gente precisa de uma base mínima, né, para a gente conseguir entender bem o que a gente tem à mão, né? Para poder modelar, para poder desenhar, para poder, de alguma maneira, prototipar, né? Como é que vai ser essa visualização? Como é que a gente quer enxergar isso? Como é que a gente vai enxergar esses dados que a gente tem? Se a gente não sabe as características, não tem os dados, não tem informação, não tem bons atributos, não tem não enriqueceu esses dados com os seus devidos complementos, né? A gente fica preso a gente fica restrito ao pouco que a gente tem. Então, todo o processo que vocês fizeram até agora, né, é um processo de vocês tentarem enriquecer esses dados, né, enxergar ali alguma coisa nesses dados e principalmente enxergar o que vocês não têm e que vocês precisariam ter para poder trazer uma informação rica, uma informação bacana, né, para que a gente possa efetivamente construir uma visualização. E daqui para frente, né, considerando então que vocês já têm aí um bom levantamento, um bom mapeamento dos dados, né, já tem alguma coisa ali, então a gente passa a tentar esboçar isso graficamente, esboçar isso visualmente, né? A recomendação, e isso sempre é uma boa recomendação, não só para visualização de dados, mas a recomendação é que a gente comece sempre no papel e lápis mesmo, né? Que a gente esboce mesmo, façam rafts, né? Desenhem, usem literalmente usar a mão, né? Usar a mão para esboçar. Não façam a bobagem de ir direto para o computador, não, né? Peguem um papel, tentem esboçar, façam alguns esboços, tentativa e erro mesmo. Tentem elaborar, né, manualmente, né, como é que esses dados eles poderiam ser vistos, eles poderiam ser enxergados, né, graficamente, né? Por que da manualidade? Por que desse exercício com papel e lápis mesmo? Quando a gente está trabalhando, né, manualmente, né, o desenho manual ele tem um tempo, né, e o computador é muito mais rápido nesse tempo, né. Então, quando você pega lá uma ferramenta de desenho, né, qualquer que seja, Illustrator, Photoshop, o que vocês quiserem, o tempo de desenho ele é muito mais rápido, você arrasta, pum, fez. E o manual ele tem um tempo de elaborar, que é um tempo que a nossa cabeça está raciocinando em cima do problema, né? Então, toda vez que a gente está trabalhando inicialmente no manual, a gente consegue refletir graficamente sobre aquilo que a gente está elaborando, né? Então, o problema não é exatamente a mão, apesar de que o exercício motor também, os psicólogos falam isso, o trabalho motor nos leva a um certo raciocínio, tá? Então, existe na psicologia estudos que dizem que quando a gente está mexendo mesmo, mão, braço, né, o corpo,
que há um certo raciocínio que é articulado, né? Literalmente articulado. Você vai articulando coisas no seu raciocínio por causa do movimento corporal mesmo, né? Mas não é nem por causa desse tipo de articulação, é muito mais por causa do tempo mesmo, né? Porque a construção gráfica no computador, ela vai ser muito mais rápida, ela vai ser um processo muito mais, pior do que ser rápida. Quando você está elaborando alguma coisa, está construindo alguma coisa na ferramenta digital, você já está pensando nos próximos passos, né? Então, nossa cabeça não para. Você só está trabalhando operacionalmente, né? Enquanto que quando a gente está trabalhando no papel e lápis, a gente, enquanto está desenhando, enquanto está rabiscando, literalmente rabiscando, não é exatamente resolvendo o problema, mas você está, de alguma maneira, raciocinando sobre o problema e não sobre o processo operacional, né? Porque é muito mais intuitivo para a gente desenhar com a mão. Então, a recomendação, né, mesmo para quando a gente está trabalhando com coisas digitais, a recomendação metodológica é que a gente inicie os nossos processos com trabalhos manuais no papel e lápis mesmo. Tá? Eu sei que parece um contrassenso falar disso, principalmente quando a gente está trabalhando digital, mas os resultados costumam ser sempre melhores quando a gente inicia todo o processo analógico, né? Pelo trabalho realmente mecânico de desenhar e esse desenhar não é, como eu falei, não é resolver o problema. Você não vai resolver o problema desenhando. Você vai apenas trabalhar o problema. Você vai apenas elaborar coisas, desenvolver raciocínios em cima daquele problema. Então, provavelmente, os seus rafts, os seus desenhos analógicos no papel e lápis, eles não vão te dar a solução. Você não vai chegar na solução no papel e lápis. Mas eles vão ajudar você a raciocinar graficamente. Né? Eles vão ajudar você a encontrar caminhos possíveis para representar e para expressar, mais do que representar, expressar aquele conjunto de dados que você já conhece. Certo? Então, a gente já fez o levantamento, vocês conhecem os dados, você já tem uma visão sobre esses dados e agora a gente tem que expressar algo com esses dados, né, a partir desses dados. Então, primeira fase da prototipagem, não vão direto para o digital. Peguem papel, peguem lápis e comecem a rabiscar possibilidades, né, manualmente mesmo, analogicamente, para vocês conseguirem graficamente elaborar algumas alternativas e alguns caminhos possíveis. Tá? Bom, feito isso, né? Então, elaborei uma série de RAFs, fiz desenhos, né? E são rápidos, porque, na verdade, assim, é o tempo que você raciocina, mas desenhar à mão também é um processo rápido, não é um processo demorado. A gente não está falando, gente, de se desenhar alguma coisa no nível de detalhe, né? Uma ilustração. Ah, vou pegar pincel e vou pintar. Não. É desenhar a RAF mesmo, é fazer esboços, né? E os esboços, eles são razoavelmente rápidos, a gente não perde muito tempo fazendo isso. É mais o tempo do raciocínio mesmo. Então, feito isso, depois que você elaborar algumas possibilidades, alguns caminhos possíveis, né? Algumas ideias manualmente, aí sim chega a hora da gente começar a trabalhar no digital, né? Então, não pulem essa etapa. Essa etapa é importante. A etapa analógica, a etapa do desenho à mão, ela é sempre importante no processo criativo e no processo de alternativas, de encontrar caminhos possíveis. Tá? Antes de vocês decidirem por um caminho, então, vamos lá, já vai para o digital antes de vocês falarem assim, não, é esse o caminho. Aí sim você vai para o digital e aí você vai começar a tentar trazer com um pouco mais de precisão, um pouco mais tecnicamente falando, né, com um pouco mais de técnica, né, essas alternativas. Algumas delas, não precisa ser todas, claro. Então, se você, sei lá, desenhou 8 RAFs diferentes de possibilidades de como expressar esses dados, tá? Você não vai pegar os 8 e vai desenhar os 8 no digital, né? Você vai escolher algumas, uma, duas, três, quatro no máximo, né? Metade no máximo, ao menos até, dos caminhos que você esboçou que te parecem interessantes, e você vai, então,
trabalhar com eles, aí sim no digital. Então, aí, sei lá, está acostumado a usar o Adobe Illustrator? Usa o Adobe Illustrator. Está acostumado a usar o Photoshop? Usa o Photoshop. Está acostumado a usar o Figma? Usa o Figma. Então, você vai para a sua ferramenta de preferência, aquela que você já está familiarizado, aquela que você já conhece bem, né? E você vai, então, começar a construir digitalmente, com mais precisão. Significa isso, quando eu falo digitalmente, eu só estou querendo dizer que você vai ter um pouco mais de precisão, um trabalho um pouco mais técnico do que o trabalho feito à mão. Então você ainda vai num nível de experimentação, num nível de RAF mesmo, não é a solução ainda final. Você vai começar a tentar expressar aquilo que você iniciou no analógico de uma forma mais definida, né? De uma forma mais precisa, contornos mais bem resolvidos, mas ainda, vejam, ainda não se coloquem na obrigação de encontrar a solução, né? A solução ela demora. A solução de fato, aquilo que de fato você vai fazer, ela demora para aparecer. Ela precisa que a gente experimente antes. Ela precisa que a gente busque caminhos e encontre becos sem saída. Se a gente chega numa situação e fala assim, não, isso aqui não vai dar certo mesmo, né? Então vamos para outra possibilidade. Então é sempre bom você explorar esses caminhos antes de você falar é essa a solução, porque isso poupa tempo, né? A solução final, aquela que de fato vai ser a visualização que você vai construir, né? E não precisa ser só a questão da visualização nesse caso não, tá? Qualquer tipo de artefato digital. A solução do artefato final, aquela que de fato você vai desenvolver, é, ela vai te tomar muito tempo de detalhamento, ela vai te tomar muito tempo de ver pormenores, pequenas questões. Ela vai te tomar tempo, inclusive, depois que você tiver a solução, para que você construa, certo? Então, você vai pegar uma equipe, às vezes, de desenvolvedores e vai construir, executar mesmo. Se você não experimenta, se você não faz alguns experimentos, se você não testa algumas coisas antes, se você não constrói algumas tentativas em ainda nível de esboço, você já parte para a solução final, o que vai acontecer? Você muito provavelmente vai apostar numa solução que, em algum ponto, ela não vai conseguir resolver o problema. E aí você vai descobrir isso depois de ter gasto muito tempo de trabalho. E aí você vai ter que jogar todo o seu trabalho fora, né? Então, o processo de prototipagem, ele é sempre um processo exploratório, né? Na tentativa da gente eliminar do nosso caminho, né, as alternativas as versões, as possíveis versões que vão que a gente descobre cedo, rápido, que elas vão bater numa parede, que elas vão criar um problema, que elas vão criar uma situação, e essa situação vai ser danosa para o nosso projeto, não, ou insolúvel para o nosso projeto. Então, esse trabalho de prototipar e explorar as possibilidades, ele existe para a gente ser poupado, né, num projeto de verdade, num projeto concreto, de gastar tempo e recursos em um caminho que a gente só descobre depois de muito tempo que ele não dá certo. Então, a ideia da gente prototipar e experimentar e fazer experiências, experimentos e experimentações é que a gente justamente encontre esses problemas rápido, essas alternativas, esses caminhos que serão problemáticos mais para frente. Então, a ideia, e aí eu vou reforçar a fala da IDEO, né, daquele grupo norte-americano, aquele estúdio norte-americano de projetos, assim, todo projeto, em todo projeto a gente erra, né? Como projetistas, nós iremos errar, né? E o projeto ele só se resolve depois que a gente descobre os erros, né? Então, quando a gente descobre o erro e a gente busca uma solução para aquele erro, para aquele problema que a gente criou, né? Todo projeto vai ser recheado de erros e problemas, né?
A ideia de prototipar é você descobrir esses erros o mais rápido possível, é você descobrir esses problemas o mais rápido possível, né? Porque se você só descobrir isso no final, e aí muitos deles às vezes não têm solução, você vai ter um problemão na mão, né? Você imagina que você não enxergou o problema de uma possível visualização ou de um possível artefato digital. E aí o que aconteceu? Você colocou a equipe para trabalhar, você está lá desenvolvendo, você está há 3 meses construindo isso, e aí fala, e agora? Não tem como resolver esse problema, não tem como colocar esses dados aqui, porque não vai caber. Porque já foram 3 meses, imagina pagar salário, pagar, né, colocar as pessoas para trabalhar, ocupar as pessoas, e aquilo chegou no beco sem saída. Né? Então, esses 3 meses, eu estou falando de 3 meses, estou chutando aqui um valor qualquer, né? Eles são muito pesados, né, para o desenvolvimento de um projeto, para a solução de um projeto. Né? Isso tudo poderia ser poupado se em 1 semana, 2 semanas, houvessem experimentações, protótipos, tentativas, e você, isso aqui não dá certo, isso não vai funcionar. E aí você parte para um caminho, então você vai explorando vários caminhos, né, e você vai acabar ficando, no final, com aquele que é mais promissor, com aquele que vai ter menos questões, né, com aquele que vai se adequar o melhor possível, porque você já experimentou com vários rapidamente, né? Você já trabalhou em cima de vários, um pouquinho em cada um, e já começou a vislumbrar, né, o que vai acontecer lá na frente, né, quando você for, de fato, construir, executar. Então, a ideia da prototipagem é sempre uma ideia, gente, da gente testar as ideias, a gente testar as possibilidades, né? É para isso que serve o protótipo. O protótipo ele existe justamente para que a gente bata nele, para que a gente teste ele, para que a gente verifique se a nossa ideia, se a nossa proposta, ela é uma proposta que vai dar certo ou não, né? Ou vai ter uma série de questões. De novo, vamos lá. Nenhum projeto é 100% perfeito. Nenhum. A gente não projeta nada 100% perfeito. A gente não projeta nada à prova de problemas, né? Todo projeto tem alguma questão. A gente não tem como agradar gregos e troianos nunca, né? Mas a gente consegue identificar, prototipando, a gente consegue identificar razoavelmente rápido questões, né, que são mais graves, questões que são menos graves, né? E aí você consegue, de uma certa forma, optar por um caminho com muito mais consciência do que você está fazendo, com muito mais entendimento de por que você está optando por este caminho e não por outro, né? Não é um chute, não é a primeira ideia que aparece na cabeça, né? A gente vai ali trabalhar nesses caminhos, nessas possibilidades, testar, né? Verificar, validar, às vezes até validar com o usuário, né? Vai lá, leva para o usuário, mostra, né? Vê o que ele acha, vê se ele está entendendo do jeito que você acha que ele estaria entendendo, por exemplo. Então, a gente trabalha em cima, o protótipo, eu sempre falo isso com meus alunos, tá? O protótipo ele é feito para ser descartável. O protótipo, a gente não pode se apegar a um protótipo. Por quê? Porque a função do protótipo é ser testado. A gente não cria protótipos para se apegar a eles. A gente cria protótipo para falar assim, ó, tá vendo? Eu tenho um erro aqui, joga fora. Isso aqui não serve. Ó, tá vendo? Nesse aqui vai dar problema assim, não serve. Precisa de outra solução. Então, a ideia do protótipo é sempre que a gente trabalhe com alguma coisa descartável. Você não pode jamais se apegar. Quando você está trabalhando no protótipo e você começa a detalhar muito o teu protótipo, você começa a colocar muito esforço no teu protótipo, você não consegue desapegar dele, você não consegue abrir mão dele. Você trabalhou um mês inteiro em cima de um protótipo, detalhando cada detalhe, cada pequena coisinha, você foi lá, detalhou, trabalhou, construiu ícone, fez, tá lindo de morrer. Aí você vai lá, testa e percebe que não funcionou, você vai fazer todo o esforço do mundo para dar um jeito, porque você gastou tanto esforço, tanto recurso nesse protótipo que você não quer abrir mão dele. O protótipo não pode ter essa relação. A gente não pode ter essa relação com o protótipo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma coisa que não funciona e vai tentar deformar um pouco essa coisa que não funciona
para encaixar ela em um lugar que ela não encaixa, né? Na tentativa de salvar aquilo que a gente se apegou, aquilo que a gente trabalhou muito para que desse certo, e que não dá certo. Então, isso é muito comum acontecer, né? É quando a gente se envolve demais e trabalha demais em cima de uma proposição, a gente não consegue abrir mão dela, mesmo admitindo que ela tem uma série de problemas que, quando foi testada, não é a melhor solução, não é o melhor caminho. Mas é isso, né? Quem é que joga fora um mês de trabalho como se não fosse nada? Ninguém. Ninguém vai ficar trabalhando em cima de um projeto um mês e vai jogar ali. Ah, joga no lixo, isso aqui não serve para nada. Bobagem. Gastei meu tempo à toa. Ninguém consegue fazer isso, certo? Então a gente não pode jamais ter esta relação com o protótipo. Então o protótipo não é a solução final. Ela não pode ser a solução final. Você não pode tratar o seu protótipo como se aquilo fosse a solução no teu projeto, né? Você tem que tratar o protótipo como algo descartável, né? É feito para jogar fora, é feito para testar uma ideia, para testar uma proposta, para testar alguma coisa, verificar se não funciona. Não é verificar se funciona, é verificar se não funciona e exatamente por que não funciona. E para que a gente faz isso? Porque a gente aprende quando a gente faz isso. Ó, não funcionou por causa disso, disso e disso. Opa, meu próximo protótipo, eu tenho que resolver essas questões, porque senão não vai dar certo de novo. Então eu vou aprendendo com os erros. Cada coisa que eu erro no meu protótipo, testo, verifico que eu errei, quanto mais rápido você conseguir fazer isso, melhor. Quanto mais você erra e identifica os erros, melhor será o seu próximo protótipo, porque você não vai errar nas mesmas questões, né? Então isso a gente costuma chamar de lapidar o seu projeto, né? Ou, em alguns casos, pivotar o projeto, né? Quando tem uma coisa que está completamente equivocada, você muda, né? Gira 360 graus, não, 180 graus. Você gira 180 graus e vai para outra direção, né? Quando você encontra que tem muitos problemas, aquilo definitivamente não tem. Foi ótimo fazer porque você descobriu que aquele não é um caminho minimamente adequado, né? Então, isso é quando a gente chama de pivotar. Quando você olha que é um cenário, não aquela ideia definitivamente não tem nada a ser aproveitado, não tem nada que dê para ser aproveitado. Está tudo completamente equivocado, então você tem que partir para um outro caminho completamente diferente, né? A gente chama de pivotar. E aí, quando você pivota, também é um bom aprendizado. Por quê? Porque o pivotar significa o seguinte: você não vai repetir os mesmos erros na próxima tentativa. Você já sabe que aquilo não dá certo e você não vai partir, né, para aquele mesmo caminho, né, porque você já conhece. Então, o protótipo é uma maneira da gente conhecer o nosso projeto. É exatamente para isso que ele serve. E aí, a gente vai fazendo diversos protótipos, vai testando, vai encontrando os erros, as falhas, os problemas, vai aperfeiçoando, vai lapidando isso. E vai chegar no momento, às vezes é no quarto, às vezes é no quinto, às vezes é no sexto protótipo. Também não demora muito, não, tá? Não são 20 protótipos. Não. Chega uma hora que vai continuar tendo erro, viu, gente? Vai continuar tendo pequenos problemas. Mas são problemas menores, são problemas que o impacto desses problemas, ele não é tão grave, ele não é tão problemático, ele não impede, né, que as pessoas entendam a nossa proposta. Então, no caso de uma visualização, vai ter alguns probleminhas lá, mas as pessoas estão entendendo o que você está querendo expressar, comunicar? Então, poderia ser melhor? Sim, poderia ser melhor, mas, né, vale a pena eu gastar mais tempo, né, nesse processo de aperfeiçoar o meu projeto e não chegar a uma solução ainda, ou o que eu já tenho como solução aqui é razoavelmente suficiente e poderia ser melhor, mas, né? O meu antigo sócio, o Wilton, ele falava uma coisa, ele falava que chega um ponto onde a gente chega numa solução que é como se assim, a gente chegasse mais ou menos no 80%. Não é 100%, é 80% bom. Né? O tempo que você levou para chegar nesses 80% bom, você vai gastar 10 vezes isso para melhorar aqueles 20% que falta.
para o projeto ficar perfeito, né? Então, vai precisar de muito tempo para você pegar detalhes, coisas pequenas e que elas acrescentam muito pouco, né? São só 20%. Né? Você já andou ali, você já aperfeiçoou 80%, né? E em pouco tempo. E o que você precisaria para melhorar esses 20% é muito longo, é muito recurso, é muito tempo, é muito, às vezes até dinheiro, né? E não vai acrescentar tanta coisa assim. Então, quando você encontra esse ponto, né, onde você vai gastar tempo para lapidar, mas não vai melhorar tanto, né? Vai corrigir problemas, claro, mas são problemas de menor calibre, né? De detalhes às vezes, né? Então aí esse ponto é o ponto onde você realmente já tem uma solução boa, tá? E que você vai falar, eu vou trabalhar com essa solução. Ela é perfeita? Nunca vai ser, né? Mas mas é o melhor que dá para fazer com o menos de recurso possível que a gente precise utilizar. Dinheiro, tempo, né? E equipe, desgaste. Porque toda vez que a gente está projetando e está construindo alguma coisa, a gente se desgasta bastante, né? A gente se envolve com o projeto. Isso tem um desgaste tanto físico, de trabalho mesmo, de trabalhar, de tempo, de madrugada que você não dorme, né? De dormir com um problema na cabeça, quanto emocional, porque todo projeto que vocês estão trabalhando é um envolvimento emocional, é um filho, né? Vocês estão criando um filho, tá? Então, o que acontece? Desses 80% que o meu antigo sócio Wilton falava, né, é um ponto onde você fala assim, ó, já tem uma coisa boa aqui, que não é perfeita, mas é bom, né? Já é uma solução, né? E quem sabe eu posso até trabalhar mais para frente nesses 20% que faltam. Mas é melhor já ter alguma coisa concreta, produzida e funcionando nesses 80%, 70%, 80%, do que perder muito tempo para chegar a 90%, 95%, talvez 100% e perder o tempo que eu, né, perder o fio da meada, quer dizer, olha, vai levar um ano para eu entregar esse projeto, né, perfeito do jeito que eu gostaria, e aí, quem sabe, em um ano, ele já tem até perdido um pouco do seu sentido, né? Ele já tem até perdido o trem, né? Perdido o ônibus. Então, assim, considerem no projetar, né? Isso é uma coisa que, geralmente, as metodologias antigas de projeto não trabalhavam muito bem, mas considerem que a gente não deve buscar o ideal, o perfeito, né? A gente deve buscar alguma solução que atenda bem, não vai fazer um negócio porco, não vai fazer um negócio pela metade, que não atende, né? A gente vai buscar alguma coisa que atenda bem os nossos usuários, receptores, né? Do menor tempo, o menor desgaste, o menor recurso que a gente precise. Então, a gente tem que buscar essa otimização, tá? É isso que o pessoal da computação chama, geralmente, de MVP, que é o Minimal Viable Product, ou seja, o produto minimamente viável. A gente não pode, a gente não deve achar que o produto minimamente viável, o MVP, é alguma coisa, alguma coisa que você entrega para as pessoas que faz algo pela metade. O MVP não entrega nada pela metade, tá? Isso é uma confusão muito comum. As pessoas acharem que o MVP é alguma coisa parcial, pela metade. Não é isso. O MVP geralmente é uma solução que funciona plenamente, perfeitamente, né? Só que a gente não vai ficar perdendo tempo nas coisas que não são essenciais, né? Deixa eu achar aqui um gráfico para vocês, eu vou compartilhar aqui, sobre o que é um MVP, né? Eu acho que eu encontro isso aqui. Deixa eu ver se eu encontro isso aqui no material de projetão. A gente usa muito um gráfico que eu acho que explica bem. O único problema é que eu nunca lembro aonde ele está. Estratégia de inovação. Não, aqui, achei. Então tá. Deixa eu colocar isso aqui para vocês. Eu vou compartilhar a tela.
Um minutinho. Compartilhar, por favor. Guia. Lá. Então, a gente... Isso daqui que vocês estão vendo é exatamente essa confusão, quando a gente fala de MVP, quando a gente fala da solução mesmo, né? As pessoas acham que o MVP é esse cara aqui, ó, esse primeiro triângulo, né? Que ele só funciona minimamente, né? Ó, minha solução, ela funciona. Pronto, isso é um MVP. Não, não é, né? Então, assim, o MVP, ele funciona bem, minimamente, né? Ele não vai ficar trabalhando em cima de detalhes e futilidades. Ele vai cumprir funcionalmente com aquilo para qual ele existe, né? Com o propósito dele. Ele vai ser confiável, ele vai ser usável, ele vai ser desejável, ele vai ter tudo isso. Tudo isso ele vai ter. Um pouquinho de cada dessas coisas, porque você não tem tempo, né? E você não tem recursos, às vezes, para fazer a solução perfeita. Mas aquilo que a gente tem que trabalhar como projeto vai, né? Não é só o funcional, ele está funcionando e o resto ele não tem. Ele tem que funcionar bem como uma solução para as pessoas, certo? Então, isso daqui, ó, esse da direita, aqui, se meu mouse está aparecendo, né? Esse da direita é um MVP, não da esquerda, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Vocês percebam que a gente, no caso do MVP, a gente está pegando só uma faixa, né, de cada um dessas questões, e essa faixa é o mínimo, né? Ó, é o mínimo para que você tenha uma solução de fato, o mínimo do funcional, o mínimo do confiável, o mínimo do usável, né? Não é fazer uma coisa que não funciona, que não é usável. Usável. Mas a gente não vai ficar detalhando, não vai ficar trabalhando muito tempo, né? Tentando eliminar ou aperfeiçoar, ou polir, lapidar todas as questões presentes. A gente vai se concentrar no essencial para que aquele propósito do nosso artefato se cumpra, né? Isso é um bom MVP, e não esse cara aqui, que é o que, muitas vezes, principalmente no mercado, vai acabar fazendo esse da esquerda, que isso não é um MVP. Tá? Então, voltando lá, a história, a questão. Então, depois que você experimentou um monte de protótipos, um monte de caminhos, testou, verificou, validou, né? É isso, não é isso, isso aqui é bom, deixa eu aperfeiçoar agora, porque tem coisas ruins. Ah, esse próximo ficou melhor, mas também tem problemas. Depois que você fez esse conjunto de experimentação, né? Aí sim, né? Você vai encontrar qual é o caminho mais promissor do teu projeto, e aí você vai trabalhar nele para construir o teu MVP, né? Ou, pelo menos a gente não vai, nessa disciplina, executar, não tem nem tempo para construir, né, um produto. A gente só vai ficar no nível de protótipo mesmo. Mas aí você vai pegar um protótipo, que é aquele realmente promissor, que é aquele que você falou, ó, de todas as minhas soluções, esse aqui foi o melhor caminho, foi a melhor solução aqui, é mais adequada, está mais aderente ao que eu preciso, né? Vai responder melhor ao que eu estou precisando comunicar, dizer, ou no caso de design digital de uma maneira geral, prestar de serviço, né? Resolver de serviço. Aí, esse último protótipo, aí sim, vale a pena você trabalhar, né? Detalhar e trazer alguma coisa que a gente chama, às vezes, de protótipo de alta fidelidade. Né? Então, aí sim, quando você encontrou, né, o caminho, não os caminhos, o caminho, aí você vai gastar seu tempo nele. De novo, por quê? Porque prototipar, mesmo um protótipo de alta fidelidade, vai te ajudar a encontrar pequenos detalhes e pequenas questões que, quando você vai efetivamente construir a tua solução, você irá enfrentar e você ainda não sabe. Né? Então, você constrói. Agora eu vou, de fato, construir ícones. Agora, de fato, eu vou dar espaçamento preciso entre os elementos, botões, menu. Né? Agora, de fato, eu vou construir o meu artefato, né? Colocar os gráficos, elaborar coisas com mais detalhe, com mais, né?
precisão, porque aí você vai começar a enfrentar no teu projeto os pequenos pormenores que na hora de construir vão aparecer. E você já está escaldado, você já está, né? Já tem conhecimento para saber como proceder em relação a eles. Então, de novo, o protótipo continua sendo uma ferramenta para a gente aprender sobre o projeto que a gente está projetando, né? Sobre o artefato que a gente está projetando, né? Porque o intuito, claro, sempre vai ser ele construído, não ele apenas prototipado, né? Ele funcionando, ele colocado em prática, né? Obviamente que para se executar e construir, demanda um esforço. Quando a gente está falando de digital, tá, gente? Mídia digital, sempre vai ser um esforço grande e de várias pessoas. Porque é isso, você vai precisar de um desenvolvedor, você vai precisar, às vezes, de um analista, né, de banco de dados, né, para ver como é que vai trabalhar com essa integração. Às vezes, você vai precisar de mais de um designer, você vai precisar de gente construindo elementos, construindo gráficos, construindo imagens, construindo uma série de coisas. No geral, quando a gente está falando de mídia digital, a gente está falando de uma equipe que vai construir, que vai executar, que vai, né, desenvolver, né, o artefato. Provavelmente não é feito por uma única pessoa. Então, é bom que a gente saiba, né, com profundidade, o que a gente está construindo. Né? Então, quanto mais você conseguir prototipar e elaborar esse protótipo, melhor vai ser para a equipe que vai, de fato, botar isso de pé, porque você já vai saber todas as questões que vão aparecer no meio do projeto, você já vai saber como solucionar, você já vai entender o que está envolvido para conseguir orientar a equipe que está no processo de desenvolvimento e construção e como resolver essas coisas e como lidar com essas coisas. Né? Então, o prototipar é um processo que a gente vai continuamente enquanto designer, né? A gente vai continuar prototipando, continua desenvolvendo os protótipos de uma maneira para conhecer melhor, né, e para elaborar melhor o que a gente vai precisar construir. É importante também lembrar vocês o seguinte, gente, olha, durante um processo de projeto real, porque a gente não está aqui falando sobre metodologias idealísticas, né? É assim que a gente está falando de como o mundo real opera aqui, né? Então, é muito comum que durante o projetar, e a gente não projeta para a gente projeta geralmente para outras pessoas, tanto para pessoas que vão usar esse produto, quanto para os demais stakeholders, ou seja, as pessoas envolvidas, como, por exemplo, o cliente para qual você está desenvolvendo esse artefato. Normalmente tem um cliente envolvido, né? Você não está fazendo isso para você está fazendo isso porque alguém te contratou para fazer isso, certo? No nosso caso aqui, né, da disciplina mesmo, né, do trabalho que a gente está desenvolvendo na disciplina, não tem um cliente envolvido, mas são vocês que estão construindo o artefato que vocês querem. Mas numa relação real, geralmente tem um cliente no meio da parada, né? E o que acontece? O que a gente leva para o nosso cliente ou para os envolvidos, às vezes tem uma comunidade envolvida, né? O que a gente vai apresentar para essas pessoas não é o que a gente usa como ferramenta de projeto. Então, a gente não mostra protótipo para cliente, a gente não mostra protótipo para os stakeholders, as pessoas que de alguma maneira estão envolvidas nesse projeto, vão aprovar, vão colocar questões, vão ser impactadas por esse projeto. O que a gente apresenta para essas pessoas? A gente apresenta o que antigamente se chamava de boneco, né? Enfim, a gente apresenta para eles uma simulação, tá, gente? É um artefato que ele não é real, ele não funciona, ele é um fingimento, né? Mas que ele parece ser o produto final. Então, o que essas pessoas querem ver não é o protótipo. Né? O protótipo ele é tosco. O protótipo ele é feito com o mínimo de recurso possível, né? É meramente o necessário para que a gente possa testar a ideia, testar a proposta, testar o que a gente está querendo construir. Então, o protótipo ele não é uma coisa bonitinha. Ele é sempre uma coisa
rápida, feita... eu tinha um amigo lá em São Paulo, o Márcio, que ele chamava de porcótipo. Não era protótipo, era porcótipo, feito de maneira porca mesmo. Por quê? Porque é para ser rápido e é para ser descartável. Então, não é protótipo que a gente apresenta. A gente apresenta mock-up, né? Boneco. A gente apresenta uma coisa que finge ser um produto final acabado. Então, isso isso, galera. Não se apega a um protótipo. O protótipo é ferramenta de projeto, não é produto final. Né? Agora, um mock-up ou um boneco, né? Esse sim, ele serve para outra coisa. Né? Esse sim, um mock-up ou um boneco, é alguma coisa que você vai gastar muito tempo fazendo. Né? Dá muito trabalho. E precisa. Por quê? Porque geralmente um artefato, ele é uma simulação do artefato, que você vai mostrar para o teu cliente, que você vai mostrar para a diretoria de uma empresa, que você vai mostrar para uma comissão que está envolvida com o projeto, para a comunidade que está envolvida com o projeto. O mock-up, ele tem que parecer ser real. Né? Ele é uma ferramenta de venda. Essa que é a verdade, é uma ferramenta de marketing. Né? O mock-up ou boneco, ele é alguma coisa que você constrói para garantir que as pessoas envolvidas, os stakeholders, aprovem a tua ideia. Né? É para isso que ele serve. É para que a pessoa fale, legal, segue, pode fazer. Né? Está aqui o dinheiro, está aqui o recurso, está financiado, pode fazer. As pessoas elas precisam ver alguma coisa que se assemelhe ao máximo da realidade que é o produto que elas vão ter lá no final. Né? Então, mockup e boneco, tá? Muita maquete. Quando está falando de design de produto, por exemplo, né, material, a gente faz maquete. Né? O que é uma maquete? Maquete é uma tentativa em escala menor de você mostrar o que vai ser mesmo, né? O produto mesmo, como ele será. Né? Para quê? Para garantir que aquele cliente compre a ideia. Né? Então, não é para você melhorar o teu projeto. É apenas para você garantir que o cliente, os envolvidos, aprovem ou comprem a tua ideia e te falem assim, é isso que a gente quer, pode fazer isso mesmo. Né? Então, a finalidade desses artefatos são muito diferentes. Né? O protótipo ele serve como ferramenta de projetar, para a gente trabalhar o projeto, e o mockup serve para a gente vender o projeto, para a gente convencer as pessoas de que é um bom projeto. E aí é isso. Quando a gente precisa mostrar alguma coisa para cliente, para comunidade, para envolvidos, para stakeholders, isso dá um trabalho muito grande, muito mais do que um protótipo. Né? E, infelizmente, isso agrega muito pouco à melhoria do projeto. Né? Ele agrega porque, óbvio, se o cliente não aprovar, não tem projeto. Né? Se os envolvidos não te financiarem o projeto, não está aqui o dinheiro, não tem projeto, certo? Então, assim, é claro que agrega, né? Sem esses recursos não dá para fazer projeto. Mas ele não ajuda a aperfeiçoar o projetar, como o protótipo. O protótipo, esse sim, é uma ferramenta do projetar e que, de fato, vai ajudar a gente a melhorar o projeto. Tá? Então, tem que distinguir essas duas coisas. E muitas vezes as pessoas, mas professor, e o protótipo de alta fidelidade, ele não é um mock-up? Não. Quando é que a gente trabalha no protótipo de alta fidelidade? É quando a gente precisa esclarecer dúvidas e questões do nosso projeto que são do nível do detalhe. Então, vamos lá. Eu já estou no nível do meu projeto onde, sei lá, o meu projeto vai ter um botão ali, ou vai ter um menuzinho onde eu clico, abre umas certas opções e eu vou escolher alguma coisa para, no nosso caso da visualização, para reconfigurar como eu vou visualizar os dados, como que eu vou enxergar aquela história que está sendo contada. De repente eu preciso testar para ver se o ícone que eu estou usando ali nesse menuzinho, nessa opção, se ele se comunica bem com os usuários entendem bem que aquilo é um botão para clicar, para selecionar alguma coisa. Não tem jeito de você prototipar isso sem ser de alta fidelidade. Não tem como você verificar se um ícone ou algum tipo de marcação gráfica ele expressa bem
alguma coisa sem construir essa marcação gráfica, esse signo gráfico. Então, você vai ter que fazer. Então, é de alta fidelidade, né? Então, o protótipo de alta fidelidade, ele serve para a gente ajustar e para a gente corrigir, a gente aperfeiçoar certos tipos de elemento que eles precisam desta fidelidade para a gente certificar que funcionam, que dá certo, que é isso mesmo, né? Então, o protótipo de alta fidelidade, ele também tem um papel projetual. Ele não é mock-up. Ele serve para a gente encontrar respostas para questões muito detalhistas, muito detalhadas, né? Muito específicas. E aí o protótipo de alta fidelidade ele vai ser feito exclusivamente em cima destas questões, dos elementos dessas questões. Você não vai ficar construindo protótipo de alta fidelidade sobre coisas que você não está interessado em descobrir naquele momento. Então, eu fiz aqui, construí aqui uma visualização e fez toda a visualização. Essa visualização tem vários documentos, várias páginas, várias coisas. Fiz tudo em alta fidelidade. Mas para que você fez isso se você só precisava saber se aquele ícone do menu funcionava? Você está perdendo seu tempo, né? Então, o protótipo de alta fidelidade tem também um propósito. É você esclarecer, aperfeiçoar, lapidar, né? Polir questões que você precisa no projeto. Preciso de um detalhe aqui, então vou ter que ser em alta fidelidade, né? Do contrário, você vai usar menos fidelidade possível, né? Então, resumindo um pouco essa ideia do protótipo, gente, o protótipo está lá para ajudar a gente a entender questões do nosso projeto. Dependendo da questão que a gente está tentando sanar no nosso projeto ou aperfeiçoar no nosso projeto, ele vai ser um protótipo de baixa, de média ou de altíssima fidelidade, né? Se eu estou só querendo saber se as coisas estão no lugar, né? Onde eu estou colocando cada coisa na minha visualização faz sentido, eu não preciso de um protótipo de alta fidelidade para saber se esses espaços estão bons, né? Uma coisa de baixa fidelidade vai me ajudar a organizar meu campo, certo? Mas tem coisas que eu vou precisar de mais fidelidade para conseguir saber, né? Então, tudo, né, no protótipo depende do que exatamente você está querendo saber e entender do teu projeto, né? E o que você precisa elaborar como teste, como experimento, para identificar se está bom, não está bom e o que precisa ser melhorado. Então, esse é um pouco o papel do protótipo. E, de novo, voltando, né? Depois que você encontra uma solução que não é perfeita, mas que é 80% perfeita, né? É quase perfeito, né? É bom, é muito bom. Não é perfeito, mas é muito bom. E aí você se concentra exclusivamente nesse protótipo e melhorando, né, essa solução e não ficar experimentando com outras alternativas, tá? Agora, vamos lá. Também para completar isso, essa questão sobre o prototipar, principalmente aqui falando de visualização, né? Então, agora mais especificamente falando de como é que a gente prototipa visualizações. É difícil prototipar essas coisas. Por quê? No geral, quando a gente está falando de artefatos digitais, os dois primeiros problemas que a gente vai enfrentar sobre a própria mídia computacional é o seguinte. Primeiro, a mídia computacional ela é metamórfica, ou seja, o campo que a gente tem para trabalhar, ele muda. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí a tela desse site do Projetão, né? Meu navegador está com um tamanho, mas e se eu diminuir o tamanho dele? Como é que fica, né? E se ele for mais estreito? E se ele for super estreito? E se ele for super comprido? Né? Como é que fica? O que acontece, né, com o meu artefato? Porque as coisas mudam. Então, quando eu estava com ele super largo, por exemplo, né? Aqui, ó, tá largo. Eu tinha um menu que abre e empurra as coisas para lá, e tinha as opções, e eu tinha opções laterais, né? Mas se eu pegar ele e diminuir assim, é estreito, olha aí, ó, o menu não é que ele empurra o conteúdo, ele passa por cima do conteúdo, né? Ele ocupa tudo. Então, essa mídia para a qual a gente está construída, a mídia computacional,
ela tem essa característica de ter mudanças, né? Cada usuário vai acessar e vai enxergar a tua solução em um contexto diferente. Às vezes a pessoa está num tablet, às vezes a pessoa está num celular, às vezes a pessoa está num monitor pequeno, às vezes a pessoa está num monitor enorme, às vezes a pessoa está usando uma televisão. Então, isso representa uma dificuldade muito grande para a gente, porque a gente tem que pensar como é que o nosso artefato de visualização vai se comportar, né? Como é que ele vai se adequar, né? Não sei se vocês lembram, quando eu falei da minha visualização lá, daquela que eu tenho trabalhado no point and click, o produto que existe hoje, né, a solução que existe hoje, ela foi muito orientada ao fato de que as pessoas acessam com o celular. Então, se vocês vão lembrar, né, é uma linha do tempo, e geralmente quando a gente pensa em linha do tempo, a gente pensa em alguma coisa que vai, né, da esquerda para a direita. Né? Tempo, para nós, né, cognitivamente falando, né, na nossa cultura, ele é alguma coisa horizontal, né? Ele é um elemento horizontal. As coisas passando no tempo, elas acontecem horizontalmente, não verticalmente. Né? Mas eu fiz uma opção de fazer a passagem do tempo vertical, porque elementos horizontais num celular, né? Olha essa tela. Como é que a gente vai fazer uma coisa mudando na horizontal quando a gente tem um espaço tão estreito? Então, essa característica da mídia mudar, e mais do que mudar, ela ter comportamentos, né? Ó, se mexe, ela volta, ela vai, né? Ela se altera, então dependendo do contexto, modificação, modifica de uma outra maneira. Ó. Eu passo o mouse em cima, muda a cara, as coisas se mexem. Então, nós estamos falando de uma mídia que tem comportamentos, né? Materiais, gráficos, né? E sonoros também, audiovisuais. Né? Então, é difícil mesmo, porque a gente, quando projeta, a gente projeta alguma coisa estática. A gente não projeta coisas que se mexem, né, que se modificam, que são metamórficas. A gente desenha, com as nossas ferramentas de desenho, alguma coisa que é estanque, é estática, parada. Né? E a gente tenta, de uma certa maneira, imaginar como é que seriam os possíveis movimentos, comportamentos, adequações que este artefato vai sofrer. Né? E fica, às vezes, muito no campo da imaginação e não no campo da materialidade. As ferramentas de prototipagem hoje, existem algumas, como acho que o InVision Studio, o Protopie, né? Elas trabalham, e o Figma também. O Figma acho que faz isso por plugin. Ele não tem isso tão nativo, mas ele tem alguns plugins que ajudam a gente a trabalhar esse comportamento. Mas elas são ferramentas que já estão começando a ajudar a gente a lidar com o comportamento dessa mídia digital. Né? Então, o próprio Figma, você consegue nele amarrar os cantos, né, as coisas, e fazer com que os seus elementos eles se redimensionem de maneiras diferentes, né, eles se modifiquem de maneiras diferentes, na medida que você tem um espaço maior ou menor de campo e coisas assim. Então, é legal usar essas ferramentas mais atuais, e não um Illustrator, por exemplo, que não foi feito para isso, porque essas ferramentas vão, de alguma maneira, ajudar a gente a encontrar as soluções, né, prototipar as coisas já pensando, eles não vão dar comportamento ali, né, mas já pensando a respeito do comportamento que essas coisas vão ter. Né. O único jeito da gente, de fato, prototipar coisas com comportamento é através de programação. Não tem ferramenta visual ainda que seja capaz de resolver, né, isso, né, nessas construções, esses comportamentos, de maneira gráfica, você colocar uma regra e se ajustar. Então, para de fato a gente conseguir prototipar algo, e é possível prototipar algo com programação também, tá, gente? Prototipar não é necessariamente ou obrigatoriamente a gente usar uma ferramenta gráfica. Né? A gente pode prototipar com programação. Tem muita gente que, para prototipar, constrói alguma coisa que seria um aplicativo para celular,
num HTML num navegador. Ó, não é o aplicativo, é só alguma coisa que está no navegador, né? Não tem a programação que você constrói em Kotlin ou outra linguagem, ou o Swift da Apple, né? Não tá em C, como esses aplicativos, ou Java, que é a linguagem de programação que se usa para construir os aplicativos. Está em HTML, com JavaScript, é mais rápido, é mais fácil, mas já é um protótipo programado, que tem comportamento, que se modifica, e por aí vai. Então, a primeira dificuldade que a gente vai ter é isso, é o comportamento. São mídias que têm comportamento e a gente tem uma dificuldade tremenda para projetar comportamentos, né? Porque a gente está acostumado a projetar, e as ferramentas que a gente tem à mão nos possibilitam projetar coisas estáticas, né? Ou a tendência, né? Já tem algumas coisas que permitem a gente começar a lidar com isso também. E o segundo ponto também diz respeito a esse campo variável, né? Quando a gente projeta graficamente falando, né? Quando a gente projeta alguma coisa gráfica, a gente se apoia muito na composição do layout, né? De como será visualmente a organização do campo, nos cantos, no meio, nos centros, né? A gente tem alguns pontos dentro de um campo, os limites deste campo, que a gente utiliza de referência para alocar e organizar as coisas no nosso layout. Se eu posso usar esse termo é muito bom para o gráfico, mas não funciona muito bem no digital, né? Então, se eu pensar em termos de layout, quando eu estou projetando, eu falo, tal coisa vai ficar ali, tal coisa vai ficar ali embaixo, tal coisa vai ficar à esquerda, né? E quando a gente faz isso, a gente geralmente trabalha com um campo fixo, né? O meu campo, impresso, por exemplo, a minha página é isso daqui. Então vai ter um logotipo aqui, vai ter uma meta-informação ali. Eu estou usando os limites do campo como pontos de referência. E aí, sei lá, eu vou lá e deixar 2 centímetros de margem na folha, né? Então, se eu estou deixando 2 centímetros de margem na folha à esquerda, é bom que eu tenha tantos centímetros no topo. Eu começo a estabelecer relações gráficas com o campo, né? É a maneira com que a gente projeta e que a gente tradicionalmente projeta quando a gente está falando de mídias estáticas, ou seja, mídia impressa, né? A gente se apoia no próprio campo para organizar como que os elementos internos vão se relacionar com ele. Pois bem, na mídia digital, essa aí, não existe isso. Por quê? Porque ela varia. Porque o tamanho dela varia. Eu não tenho um campo fechado, definido. Eu tenho um campo variável. Então, é muito complicado, é muito dificultoso, quando a gente projeta, trabalhar com tanta variação, com tanta coisa incerta, né? E principalmente o trabalho gráfico, que se apoia nas relações do campo. Como é que você faz esse trabalho gráfico se você não tem um campo, de fato? O campo pode ser maior do que você imagina, menor do que você imagina. Você não sabe onde vai terminar. É difícil, gente. É realmente um trabalho para o qual a nossa tradição de design, né, não nos preparou. Tá? Eu posso falar isso porque vocês, pelo menos, estão sendo um pouco preparados, mas a minha geração, por exemplo, não foi preparada para trabalhar graficamente com campos variáveis, com campos que são indefinidos, né? Você não sabe, né? Cada usuário vai ter uma situação em um contexto diferente. E como que a gente faz isso, então? Pois bem, né? É difícil mesmo. A gente geralmente pensa, né? O melhor método até hoje, né? É que a gente comece o trabalho do nosso protótipo pensando na pior situação possível, que atualmente é o celular, né? Vamos lá, não é a pior situação possível o celular, porque a gente já tem relógios, certo? Que acessam informação e acessam páginas e aplicativos. Então, o relógio, né, um Apple Watch ou um Android OS, né, o iOS, vão ser a pior situação possível. Ou talvez eu possa até falar que o Google
não abandonou ainda o Google Glass. O Google Glass ainda é o pior quadro, né? Pior cenário. Mas esses cenários, tanto do relógio quanto do óculos, eles são cenários muito específicos e que dificilmente a gente está construindo coisas para funcionarem nesses cenários. Bem que com visualização de informação, pode ser que a gente acabe fazendo alguma coisa que vai parar num relógio, por exemplo, né? Ou num óculos. Por quê? Porque a gente está trabalhando com alguma coisa que visualiza dados, visualiza informação, visualiza coisas do mundo, né? Imagina que você está trabalhando com a visualização das informações do dia a dia de uma pessoa, quanto ela andou, quantos degraus subiu, né? Então, assim, como é que são esses dados, né? Como é que a gente visualiza esses dados? Você pode estar trabalhando com isso. E aí, claro, teu pior cenário vai ser o cenário do relógio ou do óculos, né? Com realidade virtual, aumentada, sei lá. Mas, no geral, né? Na grande maioria dos casos, o pior cenário é o celular, é o mobile. Então, o que a gente faz? A gente começa o nosso projeto, a gente começa o nosso protótipo, ou os nossos protótipos, pensando no caso do celular. E o celular, de novo, a gente não vai ter um campo fixo. Tem celular que tem 420 pixels de largura, tem celular que tem 480, tem celular que tem 500, tem celular que tem 300, tem celular de todas as dimensões, todos os tamanhos possíveis, né? Mas a gente começa a trabalhar com um campo genérico, né? Um campo genérico, razoavelmente, né? Dentro dessa faixa de 400 a 480 pixels, né? E não exatamente pixels, porque a gente vai usar uma outra medida chamada DIP ou DP, né? Porque as telas desses aparelhos, elas têm densidades, elas têm DPI, né? Que a gente usava muito no impresso, né? Quando você estava trabalhando com alguma coisa para o impresso, a gente sempre tinha que lembrar que a gente estava trabalhando numa densidade de pontos por polegada muito maior do que o da tela. Então, aquilo que a gente via na tela estava sempre muito maior do que, de fato, né, seria quando fosse impresso. No impresso, a gente trabalhava no mínimo com 300 pontos por polegada e a tela geralmente tem 72, 75 pontos por polegada. Mas quando a gente está falando de digital, a gente nunca teve o problema do DPI, né, da densidade. Mas os celulares começaram a ter isso também, né? Os aparelhos celulares começaram a ter telas, né, de o dobro de densidade, o triplo de densidade, o quádruplo de densidade, né? Então são telas que a gente projeta como se elas tivessem 480 pixels, mas elas têm às vezes 2.000 pixels, né? Não são 400 de verdade, são 2.000. Então é como se houvesse aí a mesma coisa do DPI que a gente usava para o material impresso. Mas vamos lá, a gente começa então, metodologicamente falando, né, seguindo o método. Começamos lá com esboço, RAF, depois passamos para trazer esses RAFs e começar a delinear alguma coisa já no digital, várias possibilidades. Aí a gente começa a vislumbrar uma possibilidade depois de testes, de testar, de verificar, uma que é mais promissora, né, e a gente começa a trabalhar em cima só dela, né, e em que situação, para facilitar o problema de campo, geralmente no mobile, né? Geralmente é no celular. Então você tenta trabalhar com o campo do celular, que é um pouco mais restrito, né? No sentido que ele já todo celular vai ter, né, uma certa proporção, né? São diferentes, mas é sempre aquela proporção que a gente tem o celular com a tela maior na vertical do que na horizontal. Obviamente que a gente pode virar, né, mas não é a maneira mais usual de se usar o celular, né? E você passa a projetar as outras possibilidades para desktop, para tablets e para telas maiores, depois que você resolve bem a diagramação, a organização de campo do celular, né? Porque vai ficar mais fácil. Porque vai começar a aumentar. Então você tem um espaço bem restrito, né? Literalmente, né? Estreito, né? Aonde você começa a pensar o teu projeto e depois que você resolve esse espaço, você sabe que você vai aumentar isso. Então você parte do centro para as bordas, né? Esse que é
é o processo mais fácil de trabalhar. Você tem alguma coisa aqui, se você colocar na tela de um navegador, ou na tela de um aplicativo de computador, no formato mobile, ele vai ficar no meio da tela. Ele vai ficar centralizado ali no meio da tela, bem pequenininho. Você vai ter muita tela ainda, mas ele vai estar lá. Então, você começa a entender o que acontece se você ampliar isso daí, como é que seus conteúdos e os seus elementos, né, no teu protótipo, eles vão se distribuir para essa tela. Vai ser mais fácil resolver isso do que você partir, por exemplo, de uma tela de notebook e depois tentar resolver isso no celular. Você não consegue esmagar as coisas, você não consegue encontrar um lugar para as coisas se você já parte de uma tela maior e vai tentar reduzir, né? Essa estratégia de design chama-se Mobile First. Ela já tem uns 15 anos, assim, que a gente trabalha bastante com isso. É uma maneira da gente facilitar o nosso processo de projetar, né? Então, o meu protótipo vai priorizar o mobile, né? A não ser que eu tenha um contexto muito claro e muito específico. Ó, isso aqui não vai funcionar em mobile, não é para mobile. Isso aqui não vai funcionar em contexto celular. Isso aqui vai funcionar numa tela gigante num shopping center, por exemplo. Sei lá, vou colocar um painel de uma tela de 5 metros num shopping center. Isso aqui que eu estou construindo não vai ser na web, não vai estar acessível, não vai ser uma pessoa usa o celular. Tem um contexto, né? Tem um site específico, a gente chama de insight, né? Quer dizer, um locus específico, um contexto específico para ser aplicado. E aí você vai projetar para aquele campo que está definido mesmo. Aí é fácil, aí é bem fácil, né? Agora, no geral, não é o que acontece. Então aí você vai ter que estar sempre se preocupando com esse problema de campo, tá bom? Então, gente, acho que já falei até demais, né? Não é um processo fácil para quem está fazendo pela primeira vez. Então, não estranhem se você sentir uma dificuldade por não ter essas referências. Não é um processo fácil, principalmente para quem já está acostumado a trabalhar com material impresso e está vindo para o digital, né? Você vai sentir essa dificuldade tremenda, porque você não vai ter o apoio do campo, né, para definir, né? Não tem uma folha A4, uma folha A5, não tem isso, né? A gente não tem esse campo definido. E as coisas variam, né? Então você vai estar sempre num contexto incerto. Então, quem está acostumado a trabalhar com metodologia de material impresso sofre um pouco nessa migração, nessa adaptação para o digital. Tá? Então, não estranhem se vocês sentirem dificuldade para começar a elaborar como as coisas deveriam ficar. É normal que isso aconteça. Todo mundo passa por isso quando vai para o digital. Tá? E tentem ficar atentos, né, exatamente a essa questão de experimentar possibilidades, identificar os problemas que vocês enfrentariam com cada alternativa que vocês começaram a vislumbrar, né, para optar por um caminho melhor, né, com base real, concreta, nas coisas que vocês fizeram, testaram, avaliaram, e vocês sabem por que aquele caminho vai te dar um resultado melhor, ainda que ele não seja o mais bonito, ainda que ele não seja o mais expressivo, ainda que ele não seja o que você gostaria, mas você, como projetista, sabe que foi a melhor alternativa dentro de todas as opções que você tinha naquele momento, né? E outra coisa, né? O projeto do coleguinha é sempre mais legal, tá? Sempre mais bonito. Isso é um clássico, né? O projeto do meu amigo é sempre melhor do que o meu. A gente sempre, quando a gente está fazendo alguma coisa que outras pessoas também estão fazendo, a gente sempre acha que o projeto dos nossos amigos, colegas, né, parceiros ou enfim, né, concorrentes, é sempre melhor do que o nosso. Não é, tá? Essa é uma impressão que todo projetista fica. Eu lembro muito claramente de quando estava aprendendo a fazer projeto, eu projetava em mesonas, numa sala, com todos os meus colegas em volta, todo mundo junto, a gente ficava projetando, desenhando, construindo, e era sempre aquela frustração, que você estava lá tentando encontrar uma solução e você olhava para o lado, o teu colega tinha um puta de um projeto lindo, maravilhoso, e o teu era fraco.
Só que o teu colega que está fazendo aquele projeto lindo e maravilhoso também olhava para o teu e falou assim, nossa, ele está fazendo uma coisa incrível, o meu aqui é medíocre. Então, é normal também que a gente acredite que o nosso projeto não é tão bom quando a gente olha o projeto dos nossos colegas. Isso é um efeito bem psicológico, porque a gente já está acostumado, a gente já conhece a nossa solução, a nossa alternativa, e a gente está entrando em contato com alguma coisa nova ao ver o dos nossos colegas. Então, o novo, a novidade, né, ele tem um impacto na gente, da gente olhar e falar assim, nossa, muito mais legal aqui, né? Porque é novo, porque é surpreendente, porque nos surpreende. Tá? Então, causa esse efeito emocional na gente, da surpresa, nos levar a acreditar que é melhor, né? A outra solução é melhor. Não é bem assim. Tá? O que faz um projeto bom é um esforço empregado em buscar os erros, buscar as falhas e aperfeiçoar isso e polir, né? Então, um bom projeto é aquele projeto que é muito polido, né? Ou seja, que ele foi trabalhado, que ele foi testado. Ele não é o projeto mais vistoso, né? Tem muita coisa que é linda por fora, mas é uma desgraça, né? Para a gente usar, né? E para a gente trabalhar. Então, assim, tenho certeza que vocês já compraram. Vocês não compraram, vocês não compram mais disco ou CD. Comprar disco é da minha época, né? CD também, vocês já não compram mais CD, vocês ouvem no Spotify. Mas na época que a gente comprava CD ou disco, a gente era enganado por discos que tinham capas incríveis e a música era uma porcaria. Tá? Então, é isso. Né? Não é o mais bonito que vai funcionar melhor e que vai ser melhor. Né? O melhor projeto é aquele que é esmiuçado, trabalhado, aperfeiçoado, ainda que plasticamente falando, outros projetos possam ser melhores, né? Parecerem ser melhores. Tá? Então não se apeguem à questão plástica, visual de um projeto, né? Porque engana, isso engana muito. Né? Dá essa impressão de que o projeto é incrível, mas daí na hora que você vai tentar entender, você vai usar, né, em termos pragmáticos, fazer uso daquilo, aí você descobre que é ruim, né, que a informação não está lá, né, que você não está visualizando nada de importante, que não está se comunicando bem, super legal, bonito, mas não se comunica bem. Né. Teve um caso, assim, muito, para falar mais especificamente de visualização mesmo, deixa eu pegar aqui para vocês verem, que é o caso do New York Times. Deixa aqui, Datavis. Opa! Time Spiral. Esse projeto ele foi. Deixa eu pegar pelas imagens que talvez fique mais fácil. Ele foi muito criticado. Muito criticado. Né? É um projeto da. Eu vou pegar aqui a imagem, peraí, abrir uma nova guia e eu coloco o endereço aqui para a gente ver. Esse projeto ele é legal, mas ele foi extremamente criticado, certo? Um projeto de visualização de informação. Tá? Ele está aqui visualizando casos de Covid. Né? Então, assim, de 2020, né, são a quantidade de casos, né? E vai girando, e vai girando, e vai girando até 2022. Ele é legal, eu acho bacana, né? Mas existem outras maneiras, né? Que podem não ser tão bonitas, mas que poderiam ser mais eficientes. Ser mais eficientes, não. Eficiente não é um bom termo. Que poderiam ser mais interessantes e mais comunicativas do que isso. Porque esse gráfico em espiral, ele tem algumas coisas bem legais, como, por exemplo, você compara meses ou períodos do ano, né? Ó, estações do ano, ó, abril, julho, né? Ó, julho aqui, ó, você vê que tinha mais casos lá em 2020 do que em 2021, né? Outubro, ó, você vê que tinha mais casos em 21 do que em 2020, né? Então você vê que algumas coisas aconteceram, algumas coisas estranhas aconteceram, e você vê isso justamente porque a ideia do espiral ajuda a gente a ver
os períodos do ano se repetindo, né? Mas ele tem uma leitura difícil, quer dizer, o que significa isso? Quantos casos, né? Quantos casos aqui, especificamente? Não dá para saber direito, né? Ah, mas se você tiver aqui essa largura, é 150 mil. Tá, isso aqui então significa o quê? Eu não consigo tirar muito bem essa dimensão. Isso aqui são 300 mil? São 400 mil? Quantos mil eu estou falando aqui? Eu não sei, né? Então, o gráfico é bonito, é muito bonito, mas talvez houvessem maneiras melhores de se expressar essa informação, né, de comunicar essa informação, do que por essa solução que foi dada. Tá? Então, de novo, como é que se chega a essa solução? Ainda que não seja uma excelente solução, é uma boa solução, mas não é a solução ideal. Então, você pode ter certeza que a pessoa que construiu esse gráfico rabiscou algumas alternativas no papel, né? Depois ela começou a explorar essas alternativas com ferramentas gráficas, com técnica, com precisão, né, para tentar ver se as diversas alternativas de como expressar essa informação eram boas, eram ruins, esbarravam em que tipos de problema. E em algum ponto, por algum motivo que a gente não tem como saber, né, porque a gente não tem acesso ao processo pelo qual isso foi elaborado, mas se chegou à conclusão, o pessoal do New York Times chegou à conclusão que este seria o melhor caminho para expressar o que eles queriam dizer, né? Pode ser que eles tivessem outros, até interessantes, mas eles entenderam que isso daqui ia ajudar mais do que as outras alternativas a comunicar o que eles queriam comunicar do que todas as outras possibilidades que eles aventaram ali no meio do caminho, tá, gente? E aí começaram a trabalhar e construir, e aí, enfim, elaboraram isso com ferramentas e com dados e, enfim, plotaram esse desenho e por aí vai. Mas o processo, né, de elaboração de uma coisa, mesmo uma coisa dessa, é um processo que provavelmente seguiu todo esse caminho que eu estou contando para vocês até chegar a um produto final que foi parar lá no site do New York Times, tá? E de novo, né? Se a gente começasse direto no computador, né, no digital, provavelmente iam mostrar aí um gráfico de barra, né, de casos feito no Excel, provavelmente, né? Então, a primeira alternativa não é nunca a boa alternativa, né? A primeira coisa que vem na cabeça, definitivamente, nunca é a solução adequada, né? Abandonem as primeiras ideias que vêm na cabeça, abandonem rápido, tá? Elas nunca são boas. Elas só vão se tornar boas, elas podem vir a se tornar boas se elas forem aperfeiçoadas, mas a primeira coisa que vem na cabeça provavelmente está errada, né? E confiem nesse processo, confiem no processo de ir polindo, né, os protótipos de vocês e tirando erros e falhas e aprendendo com o protótipo de vocês, que vocês com certeza vão chegar em alguma coisa bacana no final, né? Ainda que não seja perfeito, tá? Não se prendam ao perfeito, o perfeito não existe, tá? Tudo bem? Para os que estão aqui, alguma dúvidas, questões, perguntas? Diga, Ana. Oi, professor, tá me ouvindo bem? Tô sim. Ah, massa. Eu tinha uma questão na parte dessa visualização dos dados, porque, vê só, para o meu projeto, eu estava fazendo em cima das vendas e da popularidade de um álbum de uma cantora que eu gosto, sabe? Tipo, porque meio que tava... Eu tenho a impressão que tava meio flopado, só que eu tava esperando muito por esse álbum dela, então eu meio que comecei a, tipo, analisar, sabe? Como é que tava se saindo na Apple Music, no Spotify, no YouTube Music e por aí vai, sabe? Para poder ver como é que tá essa questão do sucesso das vendas dela. Uhum. Só que aí no final eu fiquei preocupada em como é que vai ser essa visualização de dados depois, por causa que eu tava pensando em fazer uma mistura entre fazer como se fosse tipo alguma coisa mais interativa, meio que para chamar a atenção de quem tá conhecendo o álbum dela pela primeira vez, sabe? Para ver se chama mais atenção, tipo, e dar mais visibilidade pro projeto dela. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho que mostrar números, né?
E aí eu fiquei tipo, como é que eu faço de uma maneira que seja muito criativa? Aí eu vi esse negócio aqui do... Esse não é um exemplo muito bom, né? Por causa que ele é meio confuso mesmo. Mas eu ficava em dúvida como é que eu posso exprimir isso, sabe? Tipo, fazer com que fique curioso. Porque a última coisa que eu quero é que ele fique tedioso para que as pessoas Comum, né? não tenham mais vontade ainda. Você quer Sabe? uma coisa que se destaque, você não vai querer o comum, né? O que você vê em qualquer lugar. É legal, é bem legal, a ideia é bem legal, né? Uhum. E vamos lá, precisa exprimir números? Nem sempre, né? Nem sempre, porque vamos lá, eu concordo que isso aqui também eu não tenho muita noção nesse gráfico aqui do New York Times, em quantos mil casos, então eu não consigo extrair deste gráfico um dado preciso. Ó, em dezembro de 2021 foram 132 mil casos. Eu não consigo ter essa informação com esse nível de precisão. Mas ele consegue expressar alguma coisa que era o que o pessoal do New York Times queria expressar. O que ele consegue expressar? Né? Ele consegue expressar que houve um vai e vem ao longo desses 2 anos, né? Que as coisas pareciam estar resolvidas, ó, aqui, ó, parecia aqui mais ou menos um pouquinho antes de julho, tá vendo? Parecia que as coisas estavam resolvidas e piorou muito depois. Ficou super largo aqui, tá vendo? Tão largo, quase tão largo como no começo, certo? Então, o que eles estavam querendo mostrar era isso. Eles estavam em pior, eles queriam mostrar que em 2022 a coisa explodiu, né? O contágio explodiu. Então, o que eles queriam de fato mostrar, eles mostraram. Eles não estavam ali querendo dizer, criar uma ferramenta para que as pessoas soubessem precisamente quantos casos tinham em cada mês, ou em cada dia. E no dia, sei lá, no dia 10 de dezembro, quantos casos tinham? Por esse gráfico você não vai saber. Você entendeu? Mas eles estavam tentando comunicar outra coisa. Então, a primeira coisa que você vai ter que colocar na tua cabeça é isso. Nunca vai ser perfeito, certo? Mas o que exatamente você está querendo expressar? Né? Dependendo do que você quer expressar, talvez você não precise de números, você não precise mostrar números. Sempre vai ter alguém que vai falar assim: mas eu não consigo saber quantos números, qual foi o número de vendas, né? Do álbum, da música, no dia 20 de fevereiro, né? Às 5 horas da tarde. Não, meu amigo, você não consegue extrair essa informação desse gráfico. Sinto muito, né? Precisaria de uma outra coisa para tirar essa informação. Mas é isso que você está querendo comunicar? É isso que você está querendo expressar? É esse tipo de informação? Porque se for isso, aí você vai precisar de um outro esquema. Você vai precisar de outro tipo de gráfico para expressar. Né? Você vai precisar de outro tipo de construção para expressar. Então, primeira coisa que você tem que olhar ali para os teus dados e qual é o teu propósito? O que você está querendo comunicar? O que você está querendo produzir de efeito a partir dessa peça, a partir desse artefato? Certo? E aí você vai verificar o quanto é importante mostrar os números ou expressar uma outra coisa que não são os números em si que vão dizer. Tá? Então, não se prenda à questão de mostrar números ou de mostrar coisas com precisão. Às vezes a nossa visualização não serve exatamente para isso. Mas se você estiver interessada em apresentar estes números, ou, por exemplo, se o pessoal do New York Times quisesse apresentar números neste gráfico, nessa imagem aqui, considerando que ela estava no site deles, isso aqui poderia ser interativo. Quer dizer, passando com o mouse por cima de algum ponto, podia aparecer uma janelinha pequenininha dizendo qual é o dia do mês, quantos casos naquele dia, né? Então não haveria nenhum problema. De novo, a gente tem comportamento. Na mídia digital, na mídia computacional, a gente tem comportamento. Então a gente tem que considerar o fato de que pode haver comportamento. O mouse passar por cima e alguma coisa acontecer em função disso é um dos comportamentos que essa mídia pode ter, né? Então eu poderia passar com o mouse em cima disso, poderia aparecer uma janelinha bem pequenininha em cima do mouse, te informando com precisão esses valores que estão aqui, por exemplo. Ou a pessoa que criou isso daqui poderia colocar ao longo desse espiral números, né? Números também girando, né? Vai girando esses números e vai colocando o número, né? É difícil de ler porque você vai ter que virar a cara para conseguir ler. Mas poderia colocar os números, não poderia? Acompanhando a curva, poderia colocar, né? Aí você vai falar quantos números eu colocar, em que intervalo? Sei lá,
A gente tem aqui setores, estão vendo? Que eu acho que são os meses, ó. Cada setorzinho desse, cada pontilhado desses é um mês. Sei lá, colocar 3 números, 3 valores por mês, poderia colocar os 3 valores aqui, 3 valores aqui, né? Aqui, 3 valores aqui, né? Dizendo, apontando mais ou menos nos estrangulamentos, sei lá, colocar um determinado ponto, colocar esses valores. Eles não quiseram. Olha, conhecendo o pessoal do New York Times, que são muito bons de infografia, tenho certeza que eles fizeram esse tipo de experimento. E se a gente colocasse os valores? E se a gente fizesse isso? Eles devem ter feito inúmeros experimentos. Eles acabaram optando por não apresentar isso por algum motivo. Eu não sei, porque eu não tenho os dados, eu não tenho os testes, eu não tenho os protótipos que eles fizeram antes e o que eles validaram e não validaram, para dizer por que eles não colocaram. Mas, considerando que são bons designers, muito bons designers, você pode ter certeza que isso deve ter sido cogitado, né? Isso deve ter sido até experimentado, né? De mostrar informações. Então, não pensa com mais profundidade no exatamente qual é o propósito daquilo que você está fazendo e o que de fato você precisa mostrar para as pessoas a partir dessa visualização, que é essencial para aquelas pessoas, porque talvez não seja uma questão de número de vendas, quantos downloads da música. Talvez seja uma comparação entre os períodos, né? Então, se você não colocar um número preciso, mas mostrar o quanto aumentou, talvez isso seja muito mais relevante do que o número em si, né? Às vezes não. Às vezes o número é importante. Por exemplo, você pode dizer que uma determinada música, um determinado disco, aumentou em vendas brutalmente, 10 vezes. Ele aumentou em 10 vezes. Em janeiro ele vendeu um disco, né? Em fevereiro ele vendeu 10. Aumentou 10 vezes. Foi um aumento brutal. Só que 10 discos vendidos é nada. É absolutamente nada. Então, às vezes, o número bruto, né? Ele pode ser, de fato, o que é relevante. E aí, nesse caso, você vai ter que, de alguma maneira, mostrar esse número, né? E aí, na tua visualização, vale a pena até explorar isso. Quer dizer, você tem que mostrar o número, né? É o número que é, de fato, relevante, então eu vou partir disso. Vou fazer esses números aparecerem de uma maneira muito intensa no meu design, né? No meu artefato, no meu projeto, né? Porque são eles que são relevantes. É o quantitativo bruto mesmo que importa, né? Não é o desenho, não é o gráfico, é o número. Aí, de fato, eu vou ter que usar o número. Aí você usa o número criativamente, você explora esses números de uma maneira que eles produzam um efeito de chamar atenção, de ser uma coisa, né, chamativa mesmo, ser uma coisa instigante, né, a partir dos números, e não do desenho, da forma gráfica que você vai confeccionar, entendeu? Então, olha para isso, vê se é realmente importante e, se for, ataca esses números e fala assim, o meu partido de projeto são os números mesmo, os números graficamente colocados, pictoricamente colocados, entendeu? Certo. Beleza. Vou ver isso direitinho. Tipo, realmente, eu acho que número talvez não seja a melhor coisa, né? Porque, como eu falei pro senhor, o álbum dela não teve muito sucesso, sabe? Então, aí talvez... não é isso que você quer mostrar. Né? Talvez mostrar os números seja um pouco mais deprimente do que a minha intenção. O que eu queria mesmo era atrair as pessoas, sabe? A escutar, por causa que o álbum dela tem um conceito bem interessante. Aí eu queria, tipo, justamente pegar esses dados e ver quais são as músicas que, por exemplo, assim, não fizeram muito sucesso, que fizeram muito sucesso e, tipo, construir alguma coisa, assim, que chame a atenção das pessoas, tá entendendo? Em cima dessas músicas, e elas tenham vontade de consumir o álbum dela em relação a isso, sabe? Eu tava mais investigando esse lado. Outra possibilidade, você lembra aquele... Você lembra, é chato falar isso, é triste falar isso, mas você lembra daqueles gráficos de Covid que eles batiam, por exemplo, cada fala do Bolsonaro e quanto a curva estava aumentando? Vocês lembram daquilo? Que cada fala absurda que o Bolsonaro fazia e quanto ia aumentando? Às vezes, uma estratégia legal para o teu projeto é isso, quer dizer,
mostrar o quanto a obra dessa artista está crescendo, correlacionando com eventos que aconteceram, onde a música dela apareceu em algum lugar, onde, por exemplo, um tweet que alguém fez para chamar atenção, quer dizer, isso pode ser um dado bem legal, pode ser uma coisa bem legal de mostrar, entendeu? Uhum. E aí dá para explorar. Tá legal? Mas experimenta vários caminhos, que aí você vai encontrar um que seja melhor. Pronto. Obrigada. Valeu. Bacana. O que mais? Mais alguém tem alguma dúvida, questões, perguntas? Não? Então tá jóia, gente. Lembrando, semana que vem não temos aula. Eu vou gravar algum vídeo, vou colocar para vocês, porque a gente tem uma reposição no sábado, mas no sábado vocês não têm que aparecer, é assíncrono, tá? Então, eu vou colocar alguma coisa aí para vocês. Diga, Paulo. Diga. Oi, professor. Como não vai ter aula na próxima semana, eu queria saber se o senhor podia deixar no Classroom, ou então falar agora, como seriam os próximos passos, tipo, depois daquela atividade que o senhor postou hoje? Então, é isso. A partir de agora, o que vocês vão fazer? Então, vocês montaram uma coleção de dados inicial, né? Depois vocês fazem uma crítica aos dados, que depois que vocês começaram a levantar, né? Vocês perceberam que talvez faltassem coisas, e aí vocês têm um pensamento crítico sobre os dados que vocês coletaram inicialmente e como que vocês vão fazer para compensar o que estava faltando, né? A segunda atividade. E agora a terceira atividade é o protótipo, certo? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Comecem a explorar graficamente, né? Como que vocês vão apresentar esses dados, como é que vocês vão mostrar isso visualmente, graficamente, através de visualização, né? Comecem a explorar isso, e lá no final, a última coisa que vocês vão apresentar, na verdade, é a solução. Não precisa apresentar o processo de vocês, não precisa mostrar o que vocês exploraram, mas a partir de agora a gente vai tentar transformar esses dados em alguma coisa visual, né? Concreta, material, gráfica, né? Em nível de protótipo. Não tem que construir, não tem que desenvolver, tá? É só protótipo. Constrói um protótipo de como isso seria graficamente, entendeu? Entendi, professor. Aí, esse protótipo, a gente apresentaria para o senhor falar alguma coisa daqui a 15 dias, né? Vocês podem trazer para a gente discutir, podem colocar no Classroom que eu dou uma olhada também, e aí no final vocês entregam. A entrega final ficaria para quando? Acho que é o último dia de aula, se não me falha a memória. Tá lá no nosso Classroom, eu não vou lembrar agora de cabeça. É dia 13 de maio. Isso. Acho que então não é o último dia de aula, é um pouco depois, mas é isso. É lá no finalzinho, é só no final, tá? Certo. Então tem tempo aí para vocês elaborarem, trabalharem, construírem os protótipos de vocês, chegarem no que vocês acham que é a melhor solução, desenvolverem um pouco. Mas é só protótipo, tá? Meramente protótipo. Eu ia querer também, antes da entrega, mostrar para vocês, para dar um feedbackzinho, porque eu estou um pouco insegura, assim, tipo, como é que eu vou trabalhar com essas informações. Não tem problema. Normal, né? Normal, principalmente se é a primeira vez que vocês estão fazendo isso, tá? Uhum. Então, tragam para a aula, para a gente discutir, para a gente ver, analisar e construir em cima. Massa. Obrigadão, professor. Tá bom, gente? Bom, mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Não? Gente, boa Páscoa para vocês que vieram, boa Páscoa para os que não vieram também, mas que vão ver esse vídeo depois, né? Bom final de semana para todos. A gente se vê então daqui a 15 dias só, mas eu vou gravar alguma coisa para deixar para vocês na semana que vem, né? De discussão, tá bom? E coloco lá no Classroom para todo mundo ter acesso. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Fiquem todos com saúde. Professor, boa Tchau, professor. Boa Páscoa. galera. Tchau, professor. Tchau.